Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Ó, nosso exercício 2 aqui dizia o seguinte, ó. Um atuador hidráulico tipo duplex é utilizado para o desempenhamento de chassis veiculares. O atuador deve tracionar a longarina do veículo de forma a produzir uma força de 10 elevado a quinta kgf. Por ser uma aplicação especial, a haste é feita de aço CP150, cuja tensão de escoamento à tração é σe igual a 1,5 vezes 10 a nona Pascal. O dimensionamento da haste não deve levar em conta a flambagem da mesma, pois o curso, neste caso, é muito pequeno, e a haste trabalha sob tração. Para esse dimensionamento, deve-se considerar que a tensão máxima na haste deve ser de 45% menor do que a tensão de escoamento do aço. Sabendo que a pressão de trabalho da linha hidráulica é de 120 bar, calcule os diâmetros mínimos do cilindro e da haste, considerando uma perda de pressão estimada de 10%. Então, o que acontece? Ó? Vamos lá. É bem tranquilinho. Deixa eu pegar aqui a nossa lousita. Peraí que eu já vejo o chat. Aqui. Os chats. Você vê que o chat, ele... Aqui, ó. Então, exatamente. Eu vou falar sobre essa perda de pressão aqui agora. O que acontece? Quando você tem uma tubulação com um fluido, qualquer que seja, você tem lá a sua tubulação, certo? E aí o que acontece, ó? Se você der um zoom nessa tubulação aqui, então vamos pegar um azulzinho aqui, vamos dar um zoom em uma seção da tubulação aqui, ó, certo? Vai acontecer o seguinte. Então a gente deu um zoom assim. Quando você tem o fluido passando aqui, eu vou desenhar ele de laranja para a gente imaginar que é um óleo. Você tem o fluido passando aqui, assim, né? Quando você tem o fluido passando aqui, o que acontece? Você tem um perfil de velocidades nesse fluido aí que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Ele é um perfil que varia radialmente e ele tem mais ou menos essa cara aqui, assim. Ó. Não consegui desenhar simétrico, mas ele é simétrico em torno do centro aqui, ó. Vamos dar uma rabiscadinha aqui. Esse perfil de velocidades é mais ou menos assim, ó. O centro dele é chatinho aqui, tá vendo? Mas o que acontece? A gente desenha ele mais ou menos assim, ó. O perfil de velocidades. Aqui. Quando você está aqui no centro, ó, da tubulação, perto do centro da tubulação, você tem o que a gente chama de linhas de fluxo aqui, ó, né, que seguem essas setinhas aqui. E essas linhas de fluxo têm a mesma velocidade, certo? Então, se eu imaginar um fluido aqui entre duas linhas de fluxo, vamos desenhar ele verdinho assim, ó. Se eu imaginar um fluido, não vai acontecer isso aqui, ó. Eu não vou deformar o fluido, certo? Se eu desenhar se eu pegar uma paredinha aqui de fluido e pintar de verde, quando ela chegar aqui na frente, ela não vai estar deformada. Ela vai estar assim, ó. Da mesma forma. Então a gente diz que esse fluido não cisalhou. Agora, isso vale para esse centro aqui da tubulação. Quando você está próximo das bordas aqui, ó, o que acontece?
na borda, e isso eu sempre que eu digo isso eu acho incrível, mas isso é comprovado experimentalmente que o fluido ele não escorrega na tubulação, né? Ele não tem deslizamento aqui, né? Então, quando você está perto da borda, você tem um filme de fluido aqui que tem velocidade zero, né? Aqui, ó, aqui você tem velocidade igual a zero. E as camadas de cima dele vão ter velocidades diferentes de zero. Então, o que, que acontece? Se eu pegar linhas de fluxo aqui embaixo, ó, se eu pegar linhas de fluxo aqui embaixo e aqui no começo eu desenhar uma paredinha assim, ó, o que, que vai acontecer? O fluido que está andando aqui em cima, ele anda mais rápido do que o fluido que está andando aqui embaixo. Então, se eu andar um pouquinho, vai acontecer algo assim, ó. E ele vai esticando, e ele vai esticando, e ele vai esticando, e assim por diante, né? Então você tem deslocamento relativo entre as camadas do fluido aqui. E esse deslocamento relativo, ele é especialmente prejudicial, por quê? Porque a gente tem uma grandeza nesse fluido que se chama viscosidade, que a gente chama de, se eu desligar essa ferramenta, a gente chama de μ, essa viscosidade, né? E como eu tenho deslocamento aqui entre as fronteiras aqui das minhas camadas de fluido, o que essa viscosidade faz? Ela resiste a esse deslocamento. Então ela vai criar uma tensão de cisalhamento aqui tal, que ela é proporcional a essa viscosidade μ, que multiplica a inclinação dessas retas aqui, ó, né? Que é dy dx, certo? E esse dy dx aqui, obviamente, ele varia com a velocidade, certo? Que eu tenho. Então, essa viscosidade aqui, ela provoca uma tensão no fluido que resiste a esse deslocamento, a essa diferença de velocidades aqui. Isso aqui provoca perda de energia, certo? Isso aqui provoca perda de energia. É a famosa perda de carga que a gente vê lá em fenômenos de transporte. Ela vem daqui. Aí o que, que acontece? Se eu pegar na tubulação, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma tubulação, vou desenhar uma outra tubulação aqui embaixo. E essa tubulação, o que, que acontece? Eu tenho desse lado aqui, eu tenho uma pressão. Então vamos desenhar uma pressão aqui, ó. Certo? E aqui do outro lado eu vou ter uma válvula. Então aqui, ó. Uma válvula. E essa válvula está fechada. Então tá aqui. Essa válvula aqui está fechada. O que, que acontece? Se eu não tenho fluxo, né? Então meu fluido está parado, eu vou escrever aqui, ó, fluido parado. Beleza. Eu vou medir a minha pressão aqui, ó, nesse ponto, e eu vou ter uma pressão P, certo? A minha pressão que eu coloquei aqui desse lado é P. Nesse lugar eu vou medir a pressão, vai ser P. Nesse outro lugar eu vou medir a pressão, vai ser P também. Então a minha pressão na tubulação, ela é constante aqui, ó. Quando o meu fluido está parado, a pressão é constante. Eu coloquei uma pressão de um lado, ela vai se propagar por toda a tubulação. Beleza. Mas e quando eu tenho fluxo? Quando essas fronteiras aqui estão abertas? Bom, quando essas fronteiras estão abertas, eu também vou ter pressão na tubulação, por vários motivos. Porque eu tenho uma pressão de entrada aqui, porque eu tenho perdas de carga pelo caminho, eu vou ter pressão. Só que quando eu tenho uma tubulação com fluxo, então essa daqui, ela está com fluido em... Nossa, o E com 4 pernas tá triste, hein? Em movimento. O que que acontece? Por causa dessa perda de energia aqui, a velocidade do fluido na tubulação vai ser sempre a mesma. Fluido que entra, fluido que sai, né? O fluido não pode se perder no meio do caminho. Mas se eu medir a pressão aqui no começo
e se eu medir a pressão aqui no final, o que vai acontecer com essa pressão ao longo da tubulação? Essa pressão aqui, ó, né? Vou até fazer o seguinte. Ai, Jesus, não é isso que eu quero. Vou até fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar uma pressão P1 e aqui eu vou colocar uma pressão P2. Essas pressões são diferentes. A pressão, ela decai ao longo da tubulação. Acontece isso aqui, ó. E ela decai linearmente ao longo da tubulação, né? Então aqui eu tenho a pressão P1 e aqui eu tenho a pressão P2. Lógico que não cai tanto assim, né? Mas ela vai decaindo ao longo da tubulação. Toda vez que você tem uma perda de carga, você perde pressão. Por quê? Porque se você pegar lá na equação de Bernoulli, por exemplo, a equação de Bernoulli ela diz o seguinte: você tem P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Se você não tivesse nenhuma perda de carga, isso aqui seria constante, né? Quando tem perda de carga, aí você tem que brincar um pouco com essa equação aqui. Mas o que acontece? Esses três termos aqui, eles são termos de energia. Aqui você tem uma energia potencial de pressão. Pressão é uma forma de acumular energia potencial. Aqui você tem energia cinética. E aqui você tem energia potencial gravitacional. Beleza. Então o que vai acontecer? Eu tenho três lugares de onde eu posso tirar energia. Da energia potencial gravitacional não vai ser, porque o fluido aqui ele está sempre no mesmo nível. Eu não estou subindo nem descendo. Então esse termo aqui não vai ter alteração. Da energia cinética também não pode ser, porque a quantidade de fluido que entra tem que sair. E se o diâmetro da tubulação é o mesmo ao longo de toda a tubulação, quer dizer que a velocidade do fluido de entrada tem que ser a velocidade do fluido de saída necessariamente. Então, daqui eu também não vou tirar energia. Qual é o último lugar que sobra para eu tirar energia? Da pressão. Então eu perco energia, isso aqui pode virar inclusive calor, né? E essa pressão ela vai decaindo ao longo da tubulação. Falei tudo isso para explicar o quê? Para explicar que você tem lá, agora eu vou apagar isso aqui tudo. Você tem lá o seu cilindro, certo? Então, o seu cilindro hidráulico está aqui, ó. Assim. E aí você tem o êmbolo aqui e a haste. Beleza. O que vai acontecer? Depende do momento. Se esse cilindro aqui, se essa haste aqui está avançando, por exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho uma tubulação aqui que está recebendo fluido, certo? O fluido está entrando aqui. Então o fluido está em movimento. Se o fluido está em movimento, o que acontece? Lá embaixo eu estou fornecendo uma pressão P1 para minha tubulação aqui, ó, certo? Eu estou fornecendo uma pressão P1. Aqui em cima vai chegar P1? Não, porque se eu estou avançando, o meu fluido está em movimento. Vai chegar uma pressão P2 menor do que P1, enquanto esse cara aqui está se deslocando. Quando ele chega no final de curso, o que vai acontecer? Essa pressão aqui do êmbolo, ela vai começar a acompanhar P1. Por quê? Porque o fluido ele está parando, ele para de estar em movimento. Então essa pressão aqui, ela vai fazer o seguinte, ó, durante o curso, né? Vamos fazer o seguinte, ó, aqui, pretinho. Aqui, ó, eu vou ter o curso, né? Então vamos começar aqui em 0 e aqui, vamos dizer que esse curso aqui, ó, vai até L. Então aqui eu vou ter L. Beleza. Então meu curso vai até aqui, ó, até o L. Como que vai andar minha pressão? Eu vou ter aqui uma pressão menor do que P1 conforme eu estiver atuando, conforme ele estiver andando. Quando eu chegar lá em L, ela vai chegar em P1, certo? Então aqui, ó,
essa pressão aqui, esse nível aqui seria P1, certo? E aí você tem uma pressão aqui durante a atuação e depois uma pressão no final da atuação, que vai chegar em P1. Só que, o que acontece? Aquela perda de pressão que ele estava falando é o seguinte, você quer garantir que o seu atuador consiga fazer um determinado esforço, não só no final do curso aqui. Você quer garantir que ele consiga fazer esse esforço no curso todo. Então, você não vai dispor da pressão total aqui. Você vai dispor de uma pressão um pouco menor do que a pressão total. Né? Você vai ter uma perda de pressão aqui. E essa perda de pressão aqui, agora sim, é essa perda de pressão que ele fala aqui, ó, considerando uma perda de pressão estimada de 10%. Então, durante o curso, você vai ter 10% a menos de pressão aqui. No final do curso, ela volta para 120 bar. Beleza? Por que que no final do curso ela volta? Porque o fluido ele deixa de estar em movimento. Né? O fluido, lembra, ele perde energia quando ele está em movimento. Quando eu tenho esse perfil de velocidade aqui, ó, esse perfil de velocidade aqui, ó, certo? Então eu tenho atrito, entre aspas, entre as partículas do fluido. Quando ele para, né? Quando o fluido para, eu paro com essa perda de energia aqui. Então eu consigo restabelecer toda a pressão. Essa pressão P1 aqui, ela se transmite de volta lá para o final. Boa noite, Matheus. Beleza? É o mesmo efeito que acontece, por exemplo, quando você... Imagina que... Sabe aquelas mangueiras mangueira de jardim que ela tem aquele bocal que você consegue fechar? Logo que você abre o bocal, você pode perceber que o jato ele sai mais forte. E depois, se você continua segurando ele aberto, o jato sempre dá uma murchadinha, né? Dá uma diminuída assim. Por que que isso acontece? Porque eu tô acelerando o fluido, né? Eu estava na pressão máxima, que é a pressão estática da tubulação. Quando o fluido começa a andar, eu começo a ter a perda de energia lá na tubulação. Então eu passo para a pressão dinâmica, que é um pouco menor. Aí você dá aquela reduzidinha. E aí, se você fechar a válvula e abrir de novo, você vai notar a mesma coisa. Ele acelera, depois ele fica mais fraquinho, assim. Sempre assim. Vamos lá. Então, rabisquemos bastante aqui. Agora vamos fazer o exercício. Aqui, vamos lá. Nossa lista 1, exercício 2. Então, olha só, tem vários dados que a gente tem que levar em consideração aqui para fazer o nosso exercício 2. Primeiro, ele é um atuador hidráulico tipo duplex. O duplex ele tem essa cara aqui, quer ver? Ó? Vamos desenhar. De pretinho. Aqui, ó. Então ele tem um êmbolo aqui. E aí ele tem uma haste passante assim, ó. E outro êmbolo aqui. E outra haste. E só essa. Opa! E só essa haste aqui. Vixe. Que sai pra cá. Esse é o tal do atuador duplex. E aqui ele vai atuar esticando a longarina. Então o que acontece? Ele tem umas mangueirinhas assim, ó. É um sistema hidráulico, mas funciona igualzinho o pneumático, só muda o fluido, certo? E o que vai acontecer? Ele está puxando, né, a longarina, ele está vindo para cá, ó. Aqui. Então, as câmaras que vão ser preenchidas com fluido vão ser essa daqui e essa daqui. Opa, errei. Essa daqui, ó. Beleza. Então, essas câmaras aqui vão ser preenchidas com fluido. Né? E no sistema hidráulico aqui vai estar cheio de óleo também. Do outro lado, esse óleo ele sai pro outro lado aqui, só por curiosidade. Ele vai para cá, assim. Ó.
Beleza. Mas esse aqui é o atuador. O que a gente tem que fazer? A gente tem que projetar a haste, né? Tem que projetar os diâmetros aqui e projetar a haste. Então, o que ele fala lá? Ó? Ele fala o seguinte: beleza, vamos lá. A força é 10 a quinta quilograma-força. Então, vamos anotar os dados aqui. A força que eu tenho que produzir é 10 elevado a 5 quilograma-força. Beleza. A tensão de escoamento do aço é 1,5 vezes 10 a nona Pascal. Então, vamos anotar aqui, que é o aço da haste. Sigma E é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 9 Pascal. Beleza. O que mais? Eu não preciso me preocupar com flambagem, porque eu estou tracionando a haste. Para esse dimensionamento, eu devo considerar que a tensão máxima deve ser 45% menor do que a tensão de escoamento do aço. Então, a tensão máxima ela vai ser 0,55 sigma E. Isso aqui. O que mais? Sabendo que a pressão de trabalho é de 120 bar, calcule os diâmetros do cilindro e da haste, considerando uma perda estimada de 10% de pressão. Então, a nossa pressão de trabalho é 120 bar e a perda de pressão, que eu vou chamar de φ, é igual a 10%. Beleza, com isso aqui a gente resolve esse exercício tranquilamente. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Primeiro eu vou dimensionar a haste. Né? Como eu estou tracionando, o que vai acontecer? Eu preciso aplicar essa força aqui na haste, vai ser uma força de tração, certo? Então eu vou ter lá a minha seção transversal da haste, ela vai ser algo assim, ó. Aqui. A seção transversal da haste vai ser algo assim. Então a gente vai ter a seção transversal aqui. Aplicar essa força aqui, ó. Quando eu aplico essa força aqui, eu vou desenhar mais grossinho assim. Essa força F aqui, quando eu aplico essa força F, na verdade eu vou aplicar uma tensãozinha distribuída aqui, certo? Que ela é distribuída sobre a área da seção transversal da minha haste, né? E eu sei que essa força aqui dividida pela área da haste, então eu sei que a força dividida pela área da haste, ela tem que ser igual a, no máximo, a tração máxima aqui, né? Que é igual a 0,55 sigma E, que é 1,5 vezes 10 a nona Pascal. A nossa força é 10 a quinta quilograma-força. 1 quilograma-força é 9,81 newtons, né? Então, a gente vai ter aqui que isso daqui, a nossa força, então ela é 9,81 newtons, certo? Eu vou dividir isso daqui por algo que está em newton por metro quadrado, então a unidade será metros quadrados, certo? 0, ou vamos ser mais elegante, 5,5 vezes 10 a oitava. Aqui é 9,81 vezes 10 a quinta, kgf, né? Isso daqui vai me dar a minha área da haste. Se a gente fizer essa continha, 9,81 vezes 10 a quinta, dividido por 5,5 vezes 10 a oitava. Isso aqui dá aproximadamente 1,784, vai, vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Beleza. Só que a área da haste, ela é π
diâmetro da haste ao quadrado dividido por 4. Então, se eu multiplicar essa área por 4, dividir por π e tirar a raiz, eu vou ter o diâmetro da haste, né? Então, o diâmetro da haste é raiz quadrada de 4 área da haste dividido por π. Isso aqui vai dar, então já tenho a área aqui, vezes 4, dividido por π, raiz quadrada da resposta. Isso aqui deu 0,04765 metros, que é a mesma coisa que 4,8 centímetros, aproximadamente. Tá? Então, a gente precisa de um diâmetro da haste aí de mais ou menos 4,8 centímetros. É uma bela de uma haste. Beleza, agora eu preciso calcular o diâmetro necessário aqui do meu cilindro. Repara que essas áreas aqui, ó, tanto esta área aqui quanto esta área aqui vão estar sujeitas à minha pressão e elas são áreas de coroa, né? Então, a área do cilindro que vai ser utilizada no fim das contas vai ser o seguinte, ó. A área, ela vai ser 2 vezes π, que multiplica o diâmetro externo do cilindro ao quadrado, que é o diâmetro do cilindro ao quadrado, menos o diâmetro da haste ao quadrado, dividido por 4. Beleza. E o que mais que eu sei? Eu sei que a minha pressão, já com a perda de carga aqui, multiplicada por essa área, tem que me dar essa força aqui, ó. Então, a minha pressão, que multiplica 1 menos φ, multiplicada pela área AC, tem que me dar a força F. Beleza. Então, a área do cilindro, ou essa área C aqui, que é a soma dessas duas áreas em rosinha aqui, ela vai ser F dividido por P, que multiplica 1 menos φ. Isso aqui vai dar 9,81 vezes 10 à quinta, dividido por 120 bar vezes 0,9, vai dar 108 bar. 108 bar é 108 vezes 10 à quinta pascal. Então, isso aqui vai dar... Estou guardando o resultado anterior aqui, que é do diâmetro. Essa área aqui vai dar 9,81 dividido por 108, que é igual a aproximadamente 0,9083. Mais um zero. 0,09083 metros quadrados. Multiplica por 4, divide por 2π, soma com o diâmetro da haste ao quadrado e tira a raiz. Então, o diâmetro do cilindro vai ser 4AC sobre 2π mais DH ao quadrado raiz. Isso aqui será vezes 4 dividido por 2π mais A quadrado raiz. Na minha continha aqui deu 0,245 metros. Então, o diâmetro do cilindro aqui deveria ser de 24,5 centímetros.
Beleza? No cálculo do AC, posso sim. O AC aqui, ó, essa área do cilindro aqui, se você pegar, ela é essas duas áreas frontais aqui, tá vendo? Ó? É a soma dessas duas áreas das coroas aqui, ó. Então você vai ter lá a área da coroa. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu... Acabei de bolar um negócio aqui. Ver se funciona. Um pontinho aqui. Agora sim. Externo. Interno. Boa, funcionou muito bem. Aí. Beleza. Então aqui, ó. Você tem... Deixa eu pegar aqui a coisa aqui. Aqui você tem diâmetro do cilindro, que é o diâmetro externo aqui, ó. Diâmetro DC. E aqui dentro você tem o diâmetro da haste. Né? E eu quero calcular essa área aqui, ó. Essa área aqui. Consigo pintar bonito. Mas essa área aqui vezes 2, né? Porque eu tenho duas áreas aqui para usufruir da pressão do meu cilindro. Então essa área C aqui, ó, que é essa área de coroa, vai ser duas vezes essa área de dentro aqui. Essa área de dentro é π diâmetro do cilindro ao quadrado, que é o diâmetro do cilindro aqui, o diâmetro externo, menos o diâmetro da haste, que é esse daqui, ao quadrado, dividido por 4. Isso aqui é a subtração da área de dois círculos, né? A área do círculo externo, que é π diâmetro πdc ao quadrado, sobre 4, e a área do círculo interno, que é π dh ao quadrado, sobre 4. Só subtrair uma da outra, vai dar essa área de coroa, a gente tem que multiplicar por 2, né? Porque são duas coroinhas aqui, ó, que estão recebendo pressão. E aí vai. Pressão vezes área tem que me dar a força. A pressão tem esse fator de perda. Passa a pressão com o fator de perda dividindo a força aqui. A gente vai calcular essa área AC. E aí da área AC, eu vou fazer o que para calcular o meu DC aqui? Eu vou multiplicar por 4, dividir por 2π, somar com dh ao quadrado e tirar a raiz de tudo. Então, ó, AC vezes 4 dividido por 2π, somei com o diâmetro da haste ao quadrado, tira a raiz de tudo e calcula. Beleza? Imagina. Tranquilo. Então, beleza. Esse era o nosso exercício 2. Lá, bem tranquilinho, bem direitinho, né? Às vezes a gente fica meio com dúvida na hora de fazer, mas aí você vê o professor fazendo e fala, era isso mesmo. Beleza. O exercício 3 da lista, ele fala sobre o seguinte, ó. Ele fala, a contrapressão é um fenômeno que ocorre quando uma válvula pilotada em ambos os sentidos recebe pressão simultaneamente em ambas as vias de pilotagem. Esse erro pode ser eliminado através da lógica do circuito. Analise o circuito representado na figura e responda as seguintes questões. Então, beleza. Ó. A gente tem uma válvula que é pilotada pelos dois lados, é essa válvula aqui. Então, provavelmente é ela que pode sofrer a contrapressão. Primeiro, identifique todos os elementos do circuito pneumático utilizando os termos técnicos padrão vistos em aula. Então, beleza. Quem que são esses caras aqui, ó? Beleza. Quem são todos os elementos aqui, ó? Então a gente tem uma fonte de pressão aqui. Aqui a gente tem um elemento lubrifio lá, que ele lubrifica, filtra e mede a pressão do ar, regula a pressão do ar. Depois a gente tem uma válvula aqui, ó, 3 vias, 2 posições, né, com acionamento muscular indistinto com o detentor, beleza?
Depois a gente tem outra válvula aqui, ó, que também é 3 vias, 2 posições. Ela é pilotada, tem pilotagem pneumática à direita, retorno por mola à esquerda. Depois eu tenho uma outra válvula, 3 vias, 2 posições também, com acionamento por botão à esquerda e retorno por mola à direita. Depois eu tenho outra válvula 3 vias, 2 posições, com pilotagem pneumática à esquerda e retorno por válvula à direita. E outra válvula 3 vias, 2 posições igual a essa daqui. Então com acionamento por botão de empurrar à esquerda e retorno por mola à direita. E aqui em cima eu tenho uma válvula de 4 vias, 2 posições, com pilotagem de ambos os lados. E no final a gente tem um cilindro pneumático de duplo efeito, né? Eu consigo avançar e recuar ele com pressão de ar. Então, beleza. Esses são os nossos elementos aqui. A gente já consegue identificar todos os elementos. E aí? Letra B aqui, ó. Qual ou quais as válvulas representam os elementos de controle desse circuito? Então, lembra daquela hierarquização que a gente já fez. Os elementos de controle são os elementos que vão receber os sinais, né? Então, quais elementos que estão recebendo sinais aqui, ó? Basicamente, são os elementos que são acionados, que têm acionamento manual, né? Então, esse elemento aqui é um elemento que está recebendo sinal, essa válvula V3 aqui, e a válvula V5 também é um elemento que recebe sinal. Todas as outras válvulas aqui, elas estão fazendo parte de uma lógica específica aqui, né? Aí depois, quais válvulas representam os elementos de processamento de sinal desse circuito aqui, ó? Então, para processar o sinal do circuito, o que está acontecendo? Eu tenho um sinal que está chegando direto aqui na pilotagem, mas a alimentação dele vem de uma válvula que eventualmente acaba processando o sinal aqui, porque ela habilita ou desabilita essa válvula aqui. Então, V2 é uma válvula que faz esse processamento de sinal, e V4 é outra válvula que também faz o processamento do sinal, né? Porque ela recebe um sinal aqui, ó, que vem da válvula V3 e ela acaba processando esse sinal. Quer dizer, quando eu entro com o sinal de V3, ela faz um note nessa pressão que vem do V3 aqui e ela fecha aqui, ó. Então, essas duas válvulas aqui pilotadas, elas processam o sinal. Depois, elementos que representam fonte de energia desse circuito. A gente pode colocar esses 3 elementos aqui embaixo, né? Então, eu tenho a fonte de ar comprimido especificamente, o lubrifio, que é a parte da infraestrutura, e essa válvulinha que a gente coloca aqui como uma válvula que eu posso fechar para fazer a manutenção do circuito. Então, ela faz parte de infraestrutura também. Letra F. Quais os elementos que representam a execução de comandos desse circuito? A execução de comandos ela é representada por esse elemento aqui, né, que recebe a pilotagem dos dois lados, e aí ele vai executar o comando, ele vai mandar o comando lá para o nosso atuador, e o nosso atuador finalmente realiza a força. Letra G. Por que algumas linhas do circuito são representadas com traço contínuo, enquanto outras são representadas com linha tracejada? Porque, né, as linhas com traço contínuo, elas são linhas de pilotagem. Aliás, com traço contínuo não. As linhas tracejadas são linhas de pilotagem, quer dizer, são pressões que vão atuar em outras válvulas. Enquanto que a linha contínua, ela é uma pressão que vai chegar direto lá no meu atuador. O que acontece com o circuito quando a válvula V3 é acionada? Então vamos pensar aqui, ó, válvula V3 é acionada. Quando ela é acionada, eu vou abrir esse caminho aqui, ó. Beleza, abrir esse caminho. Não significa muita coisa se essa válvula aqui não estiver acionada, né? Então, se essa válvula V2 estiver aqui nessa posição que está desenhada, o que vai acontecer? Vai estar passando ar aqui, ela vai habilitar a pilotagem dessas duas válvulas aqui, ó, tanto V6 quanto V4. V6 vai fazer com que o meu cilindro avance, enquanto V4 vai fazer o quê? Ela vai
colocar essa posição aqui no circuito, então ela vai aliviar a pressão desse outro lado da minha válvula aqui, ela vai fazer o escape desse lado. Então eu vou ter pressão de um lado e escape do outro, beleza. Se eu tenho pressão de um lado e escape do outro, eu vou atuar essa válvula para a direita. Mas, então eu vou ter escape do lado de lá, se eu tiver escape, esse ponto aqui estará despressurizado. Se ele vai estar despressurizado, realmente essa posição dessa válvula aqui vai estar nessa posição mesmo, porque eu tenho a mola garantindo isso. Então, a hora que eu acionar esse ponto aqui, acionar a válvula V3, tem que avançar o meu cilindro. Beleza. E o que acontece com o circuito quando a válvula V5 é acionada? Então, se a válvula V5 for acionada, o que vai acontecer? Vai depender muito, né? Então, vamos imaginar que a V3 não está acionada e a V5 for acionada. Então, eu tenho escape do lado de cá dessa válvula, né? Pressão baixa aqui. Pressão baixa aqui também vai ser escape. Então, essa válvula vai estar nessa posição e essa válvula aqui, ela vai depender se chega a pressão do outro lado. Chegando pressão aqui, ó, porque ela vai estar nessa posição mesmo, então vem pressão da fonte, passa por V4, e aí quando eu atuo V5 eu vou pressionar o lado de cá, né? Vou pressurizar o lado de cá. Pressurizando, a válvula vai ficar nessa posição aqui, nessa posição ela recua o atuador. Então quando eu acionar a válvula V5, o atuador recua. E aí ele pergunta, o que acontece com o sistema quando ambas V3 e V5 são acionadas simultaneamente? Então, se eu acionar V3, o que vai acontecer? Eu vou permitir a passagem de pressão para cá. E se eu acionar V5, eu permito a passagem de pressão para cá, só que como eu estou pressionando esse lado aqui, ó, como eu estou pressurizando esse lado aqui, essa válvula V4 vai permitir o escape, ela não vai deixar passando pressão para cá. Então, se eu apertar V3 e V5, o que vai acontecer é que V3 domina e o meu cilindro avança. Esse sistema sofre com um problema de contrapressão? Não, ele não sofre porque a gente já tem essa lógica aqui para eliminar a contrapressão. E, letra L, qual a vantagem de se utilizar uma válvula 3/2 na posição V1 em vez de uma 2/2? Aqui, ó, se eu utilizasse uma válvula de duas vias, duas posições, o que essa válvula permite? Somente a passagem de fluido ou o bloqueio, a 2/2. A 2/2 eu não consigo ter retorno, né, porque eu tenho uma linha só. Então, se eu utilizasse uma 2/2, quando eu fechasse esse circuito, eu manteria ele pressurizado. Como eu uso uma válvula de 3 vias, 2 posições, o que vai acontecer? Quando eu fechar o circuito, eu vou jogar tudo que está pressurizando o circuito aqui para o escape. Então, ele fica despressurizado quando eu fecho esse registro aqui. Beleza. Esse era o exercício 3. Depois, se vocês quiserem, para treinar, vocês podem montar esse circuito aqui lá no FluidSim e dar umas testadas para ver se tudo que a gente falou aí confere. Então, beleza. A gente montou esse circuito, agora sobraram uns minutinhos aqui. A gente pode ir lá para o FluidSim. Tem mais alguns elementos legais para a gente ver aqui, ó. Vamos criar um novo arquivo aqui. Beleza. O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente já viu, até a aula passada a gente conseguiu ver o acionamento com relés, né? Então a gente viu esses relés aqui, ó. Relé. Aqui, ó. O relé normal, a válvula solenoide, o relé com 5 segundos de atraso para ligar, 5 segundos de atraso para desligar. A gente viu esses caras aqui. Aqui a gente tem outros elementos que a gente não vai ver. Aqui você tem um relé contador, que ele realmente conta quantas atuações você fez. Aqui a gente não vai acabar não usando esse tipo de relé aqui. Mas tem outras coisas que a gente pode querer usar. Por exemplo, ó,
Quando eu coloco o meu atuador, então vamos escolher um atuador aqui. Vou escolher um de simples efeito mesmo. Quando eu coloco o meu atuador aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho algumas formas de fazer esse atuador me dizer quando ele está no começo e quando ele está no final do curso, né? Então aqui, ó, esse daqui, ó, com esse Czinho desenhado aqui, esse C aqui é para representar um ímã, tá? Então se eu tivesse um ímã aqui, eu teria um sensor de proximidade, né? E com esse sensor de proximidade, eu conseguiria dizer aqui com alguns sensores magnéticos se eu estou no começo ou se eu estou no fim do meu, ou em alguma outra posição qualquer do curso aqui do meu atuador. Beleza. Então eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó, com esse sensing aqui, ó, né? Se eu tirar isso aqui, ele tira o elemento lá, mas eu vou deixar esse sensing aqui, ó. Beleza. Aqui você tem alguns parâmetros aqui, porque você consegue fazer uma simulação física mesmo do funcionamento das coisas aqui. Vem os valores padrões, mas você pode mudar. O stroke do cilindro é o curso dele, né? A posição do cilindro é a posição onde ele começa, ó, que vai de... você tem um curso de 50 milímetros aqui. Se eu disser que ele vai começar em 25 milímetros na simulação, olha só o que acontece. Ele vai lá para o meio, né? Lógico que aqui não vai fazer muita diferença, mas pode ser que faça para você. Depois você consegue colocar, ó, o diâmetro do cilindro, o diâmetro da haste, esse piston rod aqui é a haste. Você consegue colocar o ângulo que você está montando esse cilindro aqui, e esse ângulo ele é especialmente importante quando você vai entrar com força da gravidade, por exemplo, né? Então você pode colocar o ângulo onde você tá, como você está montando ele. Aqui ele está a 0 graus. Se eu colocar ele a 90 graus, não sei se ele desenha aqui, vamos ver. Não, ele não desenha. O ângulo ele não desenha. Mas ele entende como se a gravidade estivesse atuando contra o cilindro aqui. Depois você pode ter o que ele chama de internal leakage aqui, que é o vazamento interno, né? Quer dizer, a vedação do êmbolo aqui nem sempre é perfeita, né? Você pode ter um vazamentinho e aí você consegue entrar com unidades de vazamento aqui, né? Em litro por minuto vezes megapascal, enfim. Você consegue entrar com vazamentinho. Você consegue colocar... aqui você acha que você não coloca, acho que ele acabou de dar isso daqui, que é a área do cilindro, né, e a área da coroa do outro lado aqui, né? Então, ó, se eu mudar isso daqui, ó, por exemplo, se eu mudar o diâmetro do pistão para 100 milímetros aqui, ó, ele já calcula para você a área diretamente aqui. E aí você pode pedir para ele mostrar a velocidade, mostrar força, se você quiser, aí ele mostra aqui e tal. Não vou deixar aqui, mas só para vocês saberem que tem, né? E as áreas aqui você pode escolher as unidades aqui, se você quer centímetros quadrados, milímetros quadrados, polegadas quadradas, enfim. Aí a carga externa, você pode colocar uma massa aqui, e aí na massa, quando você coloca uma massa, aí que ele vai entrar com a gravidade para você, né? Dependendo do ângulo que o seu pistão está, o seu cilindro está. Atrito, você pode escolher aqui, ele vai te dar um coeficiente de atrito, tá vendo? Ó? Se você quiser, ou se você quiser entrar um coeficiente de atrito manual, estático e dinâmico, para ver se ele vai travar, se ele não vai travar. Tem muita coisa que dá para fazer aqui. Aí tem o perfil de força também, que você pode entrar. Se você quiser que o seu cilindro tenha um perfil de força qualquer, né, ó, força variável, por exemplo, eu vou desenhar essa força aqui, ela vai fazer assim, tal. Dependendo, às vezes você pode ter uma aplicação que demanda mais força em uma determinada altura do curso e menos força em outra altura do curso. Então você pode brincar com esses parâmetros aqui também. Vamos deixar assim mesmo. E aqui, ó, no final você tem essas labels de atuação aqui, ó. Aqui que eu queria chegar. Eu consigo colocar alguns sensores aqui, se eu quiser, nesse cilindro aqui. Normalmente a gente coloca os sensores de fim de curso, né? Então eu vou colocar um sensor S1 aqui no começo do curso, né? Lembra que o meu curso é de 50 milímetros aqui, ó. Então
no começo do curso aqui eu vou de 0 até 1 milímetro, por exemplo. Vou dizer que eu vou estar atuando esse sensor. E no sensor S2 eu vou estar de 49 a 50 milímetros. Então aqui, ó, 50 minutos. Beleza, você poderia colocar mais aqui se você quisesse. Dá para colocar em outra unidade, dá para fazer um montão de coisas. E aí como que funcionam essas labels aqui, ó? Essas labels, elas vão te dar as posições aqui no começo e no fim do curso. E aí você vai fazer essas labels atuarem com esses 3 componentes aqui, ó, que você pode utilizar. Então você pode ter aqui, ó, tá vendo esse elemento aqui, ó? Esse elemento aqui é um pino apalpador que você pode ter em uma válvula. Então vou dar um OK aqui, ó. Tá vendo? Tem os sensores aqui, sensor 1, sensor 2. E eu posso ter uma válvula aqui, ó. Vamos pegar uma válvula simplesinha aqui. E olha só. De um lado aqui, ó, mecanicamente eu posso ter um pino palpador. Então tá aqui, ó, né? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, label aqui vai ser S1. Olha só. Então aqui tá no fim do curso. Beleza. E aí vai atuar aqui, vai acontecer alguma coisa e tal, tudo mais. Eu não quero fazer isso por enquanto. Eu vou deixar sem essa atuação desse lado aqui. Porque esse era uma das possibilidades. Essa era uma das possibilidades, né? Mas eu tenho mais possibilidades aqui, se você olhar. Eu tenho esse elemento que é o elementozinho de chave, as chaves que a gente podia usar lá, normalmente aberta, normalmente fechada, ou a chave que troca de circuito. E eu tenho esse terceiro elemento aqui, ó, que ele funciona também como um relé. E é ele que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, por exemplo, eu quero fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai atuar. Eu quero atuação elétrica dos dois lados da minha válvula. Beleza. Aqui eu quero escape. Beleza. E aqui eu quero alimentação. Então vamos botar uma alimentação aqui. Se você vai fazer uma simulação mais refinada, aí é legal você colocar o lubrifio aqui, porque aí você já consegue colocar pressão nominal, vazão nominal do seu lubrifio, aí você vai ver se o seu lubrifio, o seu dimensionamento vai dar conta ou não. Aqui a gente só está brincando com a lógica, então meio que tanto faz essa questão do lubrifio por enquanto. Vamos, como sempre, alimentar o toque. Então tá aqui, ó. Beleza. Fonte de pressão aqui. Aqui funciona tranquilinho, né? Eu consigo atuar essa válvula com a mão se eu quiser, ó. E olha só o que acontece, que legal. Ele demora pra caramba pra voltar aqui, ó. Porque tá demorando pra esvaziar esse cilindro aqui, ó. Provavelmente por causa da vazão aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele fica mais legal. Essa vazão nominal dessa válvula aqui, que eu acho que não tá legal. Vamos ver. A gente consegue mudar a vazão nominal dela. Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Mudamos a vazão da válvula. Tiramos um gargalo da frente. Então, beleza. Então tá aqui, tá funcionando, só que aqui a gente tá atuando manualmente, né? Não estamos atuando ainda com o nosso relé. O que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar essa válvula aqui, ó. Esse relé aqui, eu vou chamar ele de R1, certo? E eu vou pegar esse aqui, esse aqui, e eu vou chamar ele de R2. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a montar, a partir daqui, eu vou começar a montar um circuito elétrico, né? E esse circuito elétrico vai ser o seguinte, ó. Como eu tenho esse R1 e R2, eu já sei que eu vou ter que ter os relés das válvulas solenoides no meu circuito elétrico. Então, relé de válvula solenoide, aqui, ó, certo? Vou ter 2 desses lá no meu circuito elétrico. Um desses aqui eu sei que é um relé R1 e o outro eu sei que é um relé R2. Eu acho engraçado que esses caras aqui, eles não dão a possibilidade de você
colocar características elétricas do relé aqui, né? Diferente aqui que você consegue colocar as características físicas, né, do atuador, da válvula, mudar a vazão, pressão, não sei o quê. As características elétricas dos relés eles não dão. Mas, né, fazer o quê? Então eu sei que eu tenho que atuar esses relés aqui, ó. E quando que eu quero atuar? Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer um cilindro baseado nas dúvidas da aula passada. Eu quero fazer um cilindro que avance e quando ele sozinho, e quando ele chega aqui no final ele recue sozinho, né? E ele vai ficar fazendo esse avanço, recua, avanço, recua, avanço, recua bem rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse solenoide R1 que vai atuar aqui e eu preciso atuar nele quando? Quando eu chegar lá no final. Quando eu chegar em S2, eu preciso virar aqui, aliás, ao contrário, né? Quando eu chegar aqui nesse final em S1, o cilindro recuou completamente, eu preciso atuar aqui para ele avançar. E quando ele avançar, chegar lá em S2, eu preciso atuar aqui em R2 para ele voltar. Beleza. Eu vou usar aquele elemento lá que ele sugere, que é esse elemento aqui, ó, chave de proximidade, esse cara aqui, ó, chave de proximidade magnética. Eu vou precisar de dois desses aqui, ó. Então, esse e mais um, certo? Essas chaves de proximidade magnéticas aqui, ó, eu vou conectar eles com essas labels S1 e S2, porque quando eu chegar em S1 aqui, ó, eu quero atuar nesse cara aqui, ó. Repara que eu já estou no fim de curso, então ele levantou aqui, ó, deu um sinal positivo. E quando eu chegar em S2, eu tenho que atuar esse cara. Então, beleza. Aí, como que esses elementos funcionam? Eu quero trazer para vocês porque eles são chatinhos de ligar. Ó, primeiro é o seguinte, eu vou ter que colocar a fonte de tensão e aqui a gente só tem 0,24 volts. Então, vamos pegar as nossas fontes lá. 0 volts, tá aqui. Eu gosto de deixar o 0 embaixo. Então 0 volts está embaixo e 24 volts está em cima. Beleza. Não sei se eu consigo mudar o valor disso aqui. Não. Então beleza. Como que eu ligo esses caras aqui, ó? Vamos deixar essas válvulas solenoide aqui para cima por enquanto. Eu vou ter que fazer essa alimentação dos dois aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Alimentei. Beleza. O que vai acontecer, ó? Vamos atuar manualmente aqui para vocês verem o que acontece. Aqui, ó, os dois estão energizados, tá vendo? Ó? O que vai acontecer? Aqui fica mais grossinha a linha e quando eu passar lá para o outro, a outra linha fica mais grossinha, porque fechou a chave. Mas, de fato, as duas linhas estão energizadas aqui, ó. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa dessa saída de sinal aqui, ó. Essa saída de sinal aqui, ela vai ser energizada quando? Quando eu fechar o contato aqui, ó. Né? Então, ó, repara que aqui está aberto e aqui está fechado. Então, essa saída de sinal está energizada. Se ela está energizada e eu conectar ela e eu conectar o meu relé aqui para cima, ó, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, então quando chegar em S1 eu quero atuar R1 aqui, ó. Repara que não aconteceu nada, ele já está em S1 e não energizou aqui, ó. Por que não energizou? Você pode colocar um medidor de tensão aqui para você ver, quer ver, ó? Tem uns aqui, ó, voltímetro, certo? Eu vou colocar um voltímetro aqui entre esse ponto e esse ponto para ver. Então, beleza. Comecei aqui, ó, tá dando 0 volts, né? Porque tá energizado e do outro lado tá energizado também. A diferença de potencial aqui é 0 volts. Se eu tirar isso aqui daqui, ó, e colocar para cá, ligar com terra, vamos fazer o contrário aqui. Ligar com terra aqui, ó. Daqui para cá. Beleza. Olha aqui, ó. Aqui deu 24 volts. Então ele vai energizar para baixo, não para cima. Então o que eu tenho que fazer? Para todo mundo aqui. Tira esse voltímetro daqui agora. Apaga as conexões desnecessárias. E apaga isso aqui. Eita, pronto. Isso aqui volta para lá. Eu tenho que conectar esse relé aqui, ó,
para baixo, assim, ó. É meio esquisito fazer assim, mas é assim que funciona. Porque a tensão ela vai alimentar aqui, ó. Então agora a hora que eu ligar, ele vai estar energizado, ele vai fechar aqui, atuou, vai para lá, aí vocês vão ver que vai parar de passar corrente aqui, ó. Olha lá, foi bem rapidinho, ó. Atuou, entrou para cá, já parou de passar corrente aqui, foi para lá, aí fechou do lado de lá. Vou fazer a mesma coisa com o relé R2. Conectou aqui. E agora a gente vai ter o circuito do Vucu-Vucu. Olha só. Ele fica alternando. É meu computador que está dando umas travadas. Então ele funciona e ele fica alternando aqui, ó. E aí você pode fazer algumas estratégias, por exemplo, eu quero pegar e quero colocar um relé aqui com atraso para ligar desse lado aqui, ó. Então o atuador vai ficar esticado um tempinho e depois ele volta. Olha só. Aqui, pronto. Olha que legalzinho. Aí, 4, 3, 2, 1 e volta. Não voltou, queria saber por quê. Ele deveria estar atuando em R2 aqui, ó. Eu usei o relé certo? Ele vai chegar em S2, vai fechar aqui. É switch on delay, tá certo. E demora para ligar. Não entendi. Que vi que é bug. Não. Esquece. Tem nada a ver. Nada a ver. Esse relé aqui ele não entra assim, né? Ele tem que ser ligado a uma chave. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Tira essa conexão daqui. Por isso. É só o funcionamento dele. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Aí eu vou colocar uma chave aqui. Chave. Normal aberta. Agora sim. E essa chave aqui, ela vai chamar C. E esse cara aqui precisa ter a mesma label C. Aí ele vai atuar sobre a chave. Agora sim, ó lá. Agora vai funcionar. Olha só. 4, 2, 1. Fechou a chave, voltou. Aí ele bate e volta lá. E aí ele fica esperando dar os 5 segundos aqui. Enfim, aí você pode brincar com essas estratégias aqui. Eu fiz uma estratégia por temporização aqui, né? Você pode, por exemplo, em vez de fazer essa estratégia por temporização, você pode colocar dois cilindros aqui, com começo e fim de curso, e fazer estratégias. Para que, um avança, aí o outro vai avançar, aí você quer uma sequência, né? Depois que os dois avançaram, aí o segundo retorna, depois o primeiro retorna, sei lá. Depende do seu processo. Mas aí você vai montando a lógica com um circuitozinho de relés aqui, ó. Esse circuito pneumático, ele fica meio inalterado, ele fica quietinho aqui. Beleza, pessoal?